gente tem para comentar. Bolsonaro que quer impedir, então, que o STF abra inquérito sem pedido do Ministério Público, né? Tem também outro destaque, que a CPI quebra sigilo de publicadores de fake news. Tem também a operação da Polícia Federal, que está cumprindo mandados do STF aí lá no Distrito Federal. Vamos começar por esses três, acho que já dá um belo comentário. Vamos lá. Na verdade, com relação aos inquéritos no STF, é uma questão de análise jurídica, um juiz não pode decretar de ofício inquérito, né? Não pode determinar a abertura de inquérito de ofício. O regimento interno do STF fala em crimes cometidos no interior do STF, que é algo que nunca aconteceu na história, e quando isso ocorre, em tese, se poderia de ofício abrir um inquérito, mas não é o caso. Estão se utilizando de uma brecha do regimento, que é absurdo, para se implementar algo que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Todo inquérito dessa natureza precisa do parecer do Ministério Público. Aliás, é bom que se diga, quando o Roberto Jefferson sofreu a coação que sofreu com mandado de prisão, a própria Procuradoria da República, né, na pessoa do Augusto Aras, entendeu que o pedido era absurdo, que ele não poderia ser preso, que era uma espécie de censura prévia, né, por crime de opinião. O próprio parecer do Ministério Federal foi contrário a essa prisão. Então a gente vê claramente que esse inquérito está sendo utilizado em mais um momento, infelizmente, em que a Suprema Corte avança sobre os outros poderes. Isso é histórico nos últimos anos, infelizmente. Nós estamos vendo a Suprema Corte interferir em questões diretas de competência do Executivo. Aquele caso da Polícia Federal, para mim, é emblemático, em que o presidente foi impedido de nomear um delegado da Polícia Federal por determinação do Supremo, o que é um absurdo total. Nós temos também legislações provavelmente sendo implementadas via decisões judiciais do Supremo, passando por cima da competência do próprio Poder Legislativo. O Poder Legislativo, por sua vez, que poderia modular essa situação, não o faz, porque uma parte considerável dos seus membros tem processos tramitando no Supremo e, portanto, eles têm receio de agir, não é, por razões óbvias. Então, infelizmente, o que nós estamos sendo governados pelo STF em vários aspectos, o que eu acho temerário para a democracia. A democracia ela só funciona, o Estado democrático de maneira saudável, quando os três poderes se relacionam de maneira harmoniosa. O que eu tenho observado, na verdade, é apenas o Executivo, na pessoa da Presidência da República, reagir a essas ações que partem para cima dos poderes. E eu acho correto. A gente observa claramente que a Presidência tem agido dentro do que a Constituição estabelece, com pedidos ao próprio Supremo para rever determinadas posições, e eu acho isso bastante positivo. Com relação à questão das fake news, eu acho isso um conceito muito perigoso. Porque, de repente, eu começo a rotular de fake news aquilo que eu não concordo. E, por exemplo, questões científicas. Ciência não é dogma. A ciência não é religião. A ciência está sujeita a ser contestada, a ser impugnada. E eu preciso dar espaço àquele que contesta para falar. Se eu, de repente, rotulo tudo que vai contra o que se entende por ciência como fake news, eu crio um precedente perigoso. Toda vez que eu tiver um desafeto político, um desafeto ideológico, eu vou rotulá-lo como divulgador de fake news e vou puni-lo. Nós estamos caminhando para isso. E não é só no Brasil. Isso é um problema mundial hoje, especialmente no Ocidente. Eu já disse isso aqui. O que nós estamos assistindo, numa visão mais macro, deixando de lado a polarização política, as questões ideológicas, no mundo ocidental, é uma transição do Estado democrático de direito para um Estado totalitário. E no meio disso nós temos o Estado policial. Atualmente, a pretexto sanitário, não estou entrando no mérito do pretexto, mas é usado e aparelhado para fazer essa transição do Estado democrático para o Estado autoritário. Outros pretextos surgirão, e esse é o perigo. Então ainda há tempo da gente reverter esse quadro e retornar ao Estado democrático de direito no Ocidente, em que se respeita a liberdade de opinião das pessoas, a liberdade de ir e vir, não é? Direitos individuais. Ainda há tempo, mas se demorarmos muito, esse tempo vai se perder. Vamos entrar no Estado policial, que eu acho que no Brasil nós já estamos de certa forma, e vamos caminhar para um Estado autoritário. E é bom lembrar o seguinte, ditadura, ela não vem só do Executivo. É mais comum vir do Executivo, mas ditadura pode vir até do Congresso, e pode vir também do Judiciário, infelizmente. Vou aproveitar para trazer a participação de um ouvinte, está nos acompanhando pela RBC-FM, e nós temos participações também pelo YouTube, pela TV, o WhatsApp é o 3201-7720.
E a participação é do Paulo Sérgio. Ele pergunta: Sérgio Reis convidar para uma passeata virou crime? A esquerda fez passeata na Paulista, quebrou os bancos, destruiu a universidade, atacou policiais. E aí ele pergunta onde os conservadores fizeram algo similar. Eu jogo a bola para o Cristóvão do Espírito Santo. E aí, Cristóvão? Não, claramente, Guilherme, nós estamos vendo dois pesos, duas medidas, né? O judiciário brasileiro, na pessoa, na figura do Supremo Tribunal Federal e de muitos seus ministros, abraçou as causas da esquerda brasileira. Nós estamos vendo também uma prática muito comum no Supremo, os partidos menores de esquerda fazendo pleitos ao Supremo quando não conseguem ser atendidos no Congresso pela via legislativa normal. Então eles têm uma pauta, levam para o Supremo e conseguem, no tapetão, aprovar uma legislação que não passou pelo Congresso. Quer dizer, a decisão judicial tem força de legislação muitas vezes. Então, legislando usando as decisões judiciais do Supremo. Está acontecendo muito. Então, quer dizer, o judiciário brasileiro, na pessoa do Supremo, abraçou as causas da esquerda brasileira, usa, infelizmente, dois pesos e duas medidas, o que não está certo, isso é injusto. E, como foi dito aí de forma sábia pelo nosso telespectador, nós tivemos manifestações extremamente violentas em São Paulo, por parte da esquerda, isso é fato, com quebradeira, com agressão a policiais e coisas terríveis ocorreram, e fica por isso mesmo, né? Não há nem sequer uma investigação mais coerente, mais consistente, porque essas pessoas se sentem empoderadas, detesto essa palavra, mas vou usá-la. Essas pessoas se sentem empoderadas por conta do contexto político, jurídico, para fazer o que bem entender, sabendo que o seu desafeto não terá as mesmas oportunidades. Existe um ditado antigo na política brasileira que diz o seguinte: eu vou entregar aos meus amigos tudo, mas aos meus inimigos eu vou entregar a lei. É o que está ocorrendo, infelizmente, no Brasil. Por isso que eu convido aqui Cristóvão do Espírito Santo. Como que funciona essa questão aí de a própria distribuidora está reajustando? Tem que fiscalizar para ver se esse lucro está compatível aí, não está sendo abusivo, né, Cristóvão? Na verdade, a alegação é que existe um dissídio coletivo, que ocorre uma vez ao ano, e para justificar o custo desse dissídio, que normalmente é uma data base que leva a um aumento do salário dos trabalhadores desse setor, as distribuidoras precisam repassar esse custo para o consumidor. O problema, Guilherme, é que isso se soma a uma série de problemas que estamos tendo de quebras de cadeias produtivas ocorridas nos últimos meses. Infelizmente, a pandemia ela gerou uma quebra das cadeias produtivas. Nós tivemos uma série de medidas equivocadas de fechamento de comércio, né, da política do fica em casa e etc. A gente até entende isso no início da pandemia, mas foi prolongado em muitos lugares, inclusive em São Paulo em especial, que é o centro econômico do país. Essa política foi prolongada pelo máximo de tempo possível, erroneamente, e está aí o resultado. Quem produz em qualquer setor econômico reduz estoque por receio de não poder ter quem o revenda, porque os comércios estavam fechados. Essa redução de estoques levou a uma diminuição da oferta, e assim que a economia foi retomada, houve uma explosão de demanda. Então você tem redução de oferta, explosão de demanda, pela lei de oferta e procura, você vai ter uma explosão nos preços. Então uma parte da inflação que nós estamos sentindo em vários setores decorre desse fenômeno, que infelizmente decorre de políticas equivocadas aplicadas durante a pandemia. E está aí a ressaca que nós estamos sentindo até hoje. Como é que resolve isso? Só tem um caminho. Você precisa retomar a atividade econômica, os estoques vão voltar à normalidade, isso só com a segurança jurídica, a segurança comercial, de que as atividades continuarão funcionando. Se nós tivermos, por exemplo, uma reedição dessas medidas, a situação ficará ainda pior. Só não estamos numa situação ainda muito pior, apesar de ser uma situação ruim, porque nós tivemos o auxílio emergencial, que está sendo pago até hoje, e tivemos a injeção de centenas de bilhões de reais por parte do governo federal nos estados, o que salvou o país. Do contrário, a situação seria ainda muito pior. Provavelmente não teríamos nem o que comer. Fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, e eu pergunto ao Cristóvão do Espírito Santo qual a ponderação, Cristóvão. Eu gostei da entrevista, achei bastante sincera, né? Ele expôs realmente o que está ocorrendo no país, mas eu queria destacar um ponto que ele falou muito interessante. Foi perguntado isso para a terceira via. Eu vou ser bem direto. Infelizmente, para muitos, não há terceira via. Nós só temos dois caminhos como humanidade, como mundo ocidental. Ou nós abraçamos essa transição que fiz referência mais cedo, do Estado Democrático de Direito para o Estado totalitário, e muitos vão defender isso, como já estão defendendo, alguns até com certo grau de inconsciência, mas estão apoiando essa transição para o Estado autoritário, que é um fenômeno hoje no Ocidente, em várias nações.
Nós temos nações implantando verdadeiros campos de concentração, a pretexto de serem campos de quarentena. Nós temos hoje na Austrália, por exemplo, uma obrigação em várias cidades em que o cidadão não pode se ausentar do seu setor. Quer dizer, a Austrália, que na verdade não está vendo uma crise com a Covid, os casos lá são mínimos. Quer dizer, a ideia não é saúde ali, né? Falando da Austrália especificamente, a ideia ali é controle. Então o mundo ocidental está caminhando para uma transição para um Estado totalitário terrível. E por conta do medo, né, que é natural quando a doença traga, por conta de uma série de fatores, as pessoas não percebem isso, muitas vezes. E nós temos a alternativa de resistir a isso. Essas são as duas opções. Independente do que se pensa do Jair Bolsonaro, que está se propondo a reeleição, se candidatar à reeleição, o Jair Bolsonaro conseguiu galvanizar esse sentimento de resistência civilizacional. Ele galvaniza isso, ele criou uma figura maior do que ele mesmo, que é esse símbolo de resistência da nossa civilização contra essa transição que eu considero deletéria para o Estado autoritário. Tem algum outro candidato que se propõe a isso? Eu não vejo. Todos os demais candidatos que em tese estão surgindo abraçam essa transição de alguma forma e não estão se propondo a enfrentar esse estado de coisa que está ocorrendo no mundo. Então, esses são os dois caminhos que nós temos no Brasil. Ou nós vamos eleger alguém que vai abraçar a transição para o Estado totalitário, um Estado totalitário que está se construindo a partir de organismos supranacionais em escala global, ou nós vamos ser um ponto de inflexão no mundo a isso, como alguns pequenos países que não têm o peso que o Brasil tem geopolítico estão fazendo. Mas são países muito pequenos que não têm peso geopolítico. O Brasil talvez seja a única nação hoje com peso geopolítico que pode fazer essa resistência, ainda assim com muita dificuldade, porque está tudo aparelhado para viabilizar essa transição, está diante dos nossos olhos. Então eu acho que essa questão de terceira via é uma discussão inócua, sem sentido, porque não há terceira via. Ou nós vamos abraçar essa transição para um Estado totalitário, ou nós vamos resistir a isso como país, como nação soberana. Então essas são as duas vias que nós temos.